Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí nesse finalzinho de semana, que é quando eu estou gravando aqui esse vídeo, e que todos estejam na paz de Jesus, né? Isso que a gente deseja para todos vocês. Nós estamos aqui dando continuidade então a esse livro aqui, né? Que se chama Respostas da Vida, que está aparecendo aqui, do André Luiz. Estamos caminhando para o final, como eu falei. Hoje é o capítulo de número 32. O título é muito curioso. Ele faz uma analogia com a construção. Então ele diz assim, que o título é Respostas da Construção. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês, mas já volto. Então é para a gente pensar um pouquinho nos aspectos construtivos de qualquer coisa da engenharia humana, né? E fazer um paralelo com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Antes de mais nada, antes da gente começar, queria pedir para vocês que aqueles que não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal, para o canal ganhar maior relevância. Se gostarem do conteúdo, deixe o seu like, acione o sininho de notificações que está aparecendo aí em algum lugar na tela, para que vocês possam ser avisados quando um novo vídeo surja, né? Já estamos fazendo planos aqui para quando esse livro aqui terminar, que ele já está praticamente nos últimos capítulos. Acho que deve ter uns 5 ou 6 capítulos para acabar. E aí tem algumas surpresas para vocês aí, interessantes, que nós vamos falar. Tá certo? Então hoje nós vamos vamos diretamente ao tema aqui, que é Respostas da Construção. Olha só o que o André Luiz preparou pra gente aqui, né? Vamos ver o que ele diz. Vamos lá. Ele fala assim: não permita que a ansiedade lhe desgaste as forças ante os problemas da vida. Confessar para vocês uma coisa. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, esse vídeo é para mim, porque eu sou um poço de ansiedade, então eu fico ansioso por qualquer coisa. Falei, nossa, o André Luiz fez um vídeo para mim. Então vai ser o primeiro beneficiado desse vídeo aqui, é quem está lendo ele e falando aqui para vocês, né? Porque eu realmente tenho uma ansiedade impressionante, né? Uma coisa que é para fazer daqui a uma semana eu quero fazer hoje. Mas sempre fui assim, então tenho que aprender, né? Ele diz assim, numa simples construção, fez aquela analogia que eu falei, a serenidade e a disciplina, olha, serenidade e disciplina nos fornecem diretrizes de atitude e proveito. Então vamos recapitular o que ele está falando aqui, porque é muito importante, senão a gente passa rápido nesse conceito aqui, que é muito importante. E daqui para frente ele vai fazer analogias. Então, numa construção, para você ter êxito numa construção, vocês concordam que precisa de disciplina. Para começar a fazer a casa, não dá para começar pelo teto, tem que fazer o alicerce, a base, a fundação, depois as paredes, né? Depois o telhado, né? Depois o acabamento. Então tem uma certa ordem. E também serenidade. Não adianta a gente começar a querer construir a casa e já está querendo mexer no telhado se o telhado nem existe ainda, ou comprando telha, sei lá. Então uma coisa atrás da outra, sem atropelos, né? Sem excessiva ansiedade, é isso que ele está dizendo. A serenidade e a disciplina também são para nós alicerces da nossa construção íntima, do nosso bem-estar interior. Então, se a gente tiver serenidade e se tiver disciplina, a gente vai ter um alicerce melhor para construir em cima desse alicerce as nossas realizações espirituais, que nos trarão lá no futuro
ou até às vezes já no presente mesmo, mais felicidade. Como eu sempre digo, quem responde a uma enquete se diz: quem quer ser feliz? Todo mundo dá 100%. Ninguém vai dizer: eu não quero ser feliz. Não, lógico. Todos nós queremos ser felizes. Mas para isso exige de nós serenidade, mesmo diante de desafios muito grandes às vezes, né? Como por exemplo da construção de um prédio, de uma casa, de uma fábrica, sei lá. Então, né, gente, sem me alongar muito nesse aspecto, a serenidade é aquela virtude que nos permite pensar assim: eu confio em Deus, Deus é nosso Pai, Criador de todo o universo, de toda a terra, que nos ama profundamente. Então tem um trecho do Evangelho até que Jesus fala assim: que pai terrestre que um filho lhe pedisse pão, ele lhe daria pedra, ou lhe pedisse água, ele te daria uma serpente. Então, se os pais terrestres amam os filhos, que nunca fariam uma coisa dessa, e somos seres ainda bastante imperfeitos, que dirá o amor de Deus para com todos nós? É incalculável, gente. A gente tem que às vezes parar o que está fazendo durante o dia, serenar o coração por um minuto e pensar assim: Deus me ama, eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, Deus mandou Jesus lá das esferas crísticas aqui para a Terra para nos ensinar a amar. Ele falou, Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é por mim? Pelos ensinamentos que ele estava trazendo do Evangelho, né? E ele diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estava falando também dos ensinamentos dele. Ele é o caminho, é onde está a verdade, é onde está a vida eterna. Isso não são aspectos teológicos, viu, gente? São aspectos reais da vida. A nossa vida de espírito eterno que somos, né? Então, pensemos em Deus, façamos, melhor dizendo, né, um minuto de reflexão ao longo do dia. Pensem nisso. Deus, que é Pai de infinito amor e bondade, nos ama profundamente, né? E se a gente parar assim, nós vamos sentir esse amor de Deus nos rodeando, nos entrando nos nossos corações, na nossa mente, serenando o nosso espírito, né? Eu estou falando isso para a gente buscar a serenidade. Essa é uma das formas. Fazer uma prece, pedir a Jesus que nos auxilie. Problemas vão ser resolvidos de uma maneira ou de outra. Deus nos ama. Tenhamos a clareza disso. Então ele fala assim: a pedra, por exemplo da construção, submeteu-se ao martelo e fez-se alicerce. A pedra foi lá, ficou quietinha, suportou os golpes dela, do martelo, e se transformou num alicerce, né? A madeira aguentou o serrote, que lhe cortava as entranhas. Converteu-se em utilidade do piso ao teto, né? A madeira serve para fazer tanto o piso quanto as portas, as janelas, o telhado, né? O madeiramento e tal, suporta a carga das telhas. Mas antes suportou o corte do serrote. O barro suportou o fogo e ergueu-se em alvenaria. Foi colocado lá na olaria o barro, e ao calor das chamas ele se tornou o tijolo, né? Que é usado na alvenaria.
O minério passou pelo calor de tensão elevada, a tensão alta, e produziu o aço que estrutura a segurança. Eu que trabalhei em siderúrgica sei o que é exatamente isso, né? A gente coloca o minério lá a 1200 graus de temperatura, né? Para fazer o gusa, que depois vira aço em outro forno, né? Na aciaria. Então, são temperaturas e pressões muito elevadas para se tornar aquele metal que serve para praticamente tudo, né? Desde automóvel, carro, geladeira, tudo é metal, prédio, torre de transmissão, etc, etc, né? Mas ele teve que passar pelo calor do forno lá para se tornar o aço, né? O fio deixou-se prender. Uma analogia muito poética, olha bem. O fio deixou-se prender e transformou-se em condutor da energia. Então lá no fio está passando uma tensão, uma corrente elevada. Mas ele deixou-se prender lá, servindo de utilidade humana, para que o homem possa ter energia. Energia elétrica, né? Os agentes diversos da natureza se conjugaram e compõem a lâmpada para o serviço da luz. Vocês pensarem quantos elementos são necessários para compor uma lâmpada, não parece ser óbvio, mas não é tanto assim, né? Tem a lâmpada incandescente, tem um fio de tungstênio que se aquece até, não sei, 800 graus, lá 600 graus, produz uma faísca luminosa. Essas lâmpadas mais modernas, LED, todas elas se conjugaram, né? Com disciplina, com ordem, né? Tem que ter a corrente certa, a tensão certa, né? O gás correto lá dentro, para produzir a luz. Então isso é parte da engenharia humana. Também dentro de nós é a mesma coisa. Nós temos que conjugar, né, a serenidade, como ele já falou, a fraternidade, o amor ao próximo, né? A educação mesmo, né? O cuidado, né? O acolhimento, uma palavra de carinho para alguém, né? Tudo isso são os elementos que servem para o nosso alicerce íntimo, né? Para a nossa corrente elétrica que vai nos ligar a Deus, né? Essa fonte de energia sublime, né? Deus é uma fonte de energia, gente. Milhões de sóis, a gente não sabe nem imaginar o que seja. Então, ele termina aqui, é bem curtinha essa lição, ele termina assim dizendo, olha, tudo na construção atende a planos de orientação e trabalho, obediência e equilíbrio. Vamos lá, vamos recapitular? Planos de orientação e trabalho. Então, diretrizes orientadas, né? Trabalho, obediência, que é disciplina, a mesma coisa, e equilíbrio, que é você ter uma estrutura mental equilibrada para suportar as pressões do ambiente, das provas que às vezes estamos passando, das dificuldades que se nos apresentam no dia a dia. Às vezes você acorda lá um dia normal e no meio do dia acontece uma coisa inesperada. Acontece com todo mundo isso, que você não esperava, que te traz angústia, que te traz preocupação. Para nesse momento. Peça a Deus que te dê tranquilidade, serenidade e equilíbrio. Porque de uma forma ou de outra você vai passar por aquela dificuldade. É melhor passar por ela equilibrado, sereno, tranquilo, do que agitado, nervoso, desequilibrado. Tá certo? É simples assim, gente. Mas a gente tem que ter autodisciplina. E às vezes a gente não consegue. Eu mesmo não consigo. Então o que eu faço? Peço as fontes inesgotáveis da divindade que me ajudem. E elas ajudam. Creiam vocês, elas nos ajudam. Certo? Então ele fala assim, terminando, né? Observemos a lição e analisemos o que estamos fazendo de nós
na edificação do eterno bem. Olha bem, o que nós estamos fazendo na edificação do eterno bem? Esse eterno bem, gente, é tudo. É o eterno bem da nossa vida espiritual, que vamos nos tornar espíritos puros um dia, até o ambiente em que nós vivemos vai se transformar quando todos os elementos que aqui vivem se transformarem também. Nós estaremos edificando um mundo melhor. De novo, não é teologia, é a realidade da vida, tá certo? É a realidade da vida. O mundo vai ser melhor quando as pessoas que habitam o mundo forem melhores, ponto. Não tem outra explicação para dar. Não adianta a gente querer que os outros melhorem e a gente não melhora. Façamos nós a nossa parte, tá certo? E as coisas vão caminhando e vão melhorando para todos nós. Tá bom, minha gente? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta com o livro Respostas da Vida. Como vocês estão vendo, são muitas as respostas que o André Luiz nos trouxe, né? E não deixem de curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal, para que o canal ganhe relevância e possa ser exibido para mais e mais pessoas. Tchau. Fiquem com Deus.